Faz hoje, 23 de julho, 100 anos, que em Xangai arrancou o primeiro congresso do Partido Comunista da China. Neste congresso foi proclamada a criação do partido, que desde 1949 governa a República Popular da China. Foi aprovado o primeiro programa do partido e definido claramente que a criação de um país socialista e comunista seria o objetivo principal do Partido Comunista da China. Para olhar para os 100 anos do Partido Comunista da China, os canais portugueses da TDM convidaram para este programa o Ziliang, historiador, com vasta obra publicada sobre Macau, presidente da Fundação Macau desde 2010. Francisco José Leandro, professor associado à Universidade Cidade de Macau e especialista em assuntos internacionais, autor de vários livros sobre a China. Zé Carlos Matias, jornalista, que há anos acompanha o assunto da China. Obrigado a todos por terem vindo à TDM falar com os canais portugueses. José Leandro, vou começar por si e vamos começar por uma questão simples. As origens da criação do partido. O país estava então muito dividido, com líderes militares locais, os chamados senhores da guerra a reclamar autonomia. A República da China, criada em 1912 por Sun Yat-sen, que tinha vivido em Macau, acabou com o regime feudal, mas não uniu o país. Não havia ainda um regime político de base para um Estado moderno, e a Revolução Russa de 1917 não deixou também de influenciar a criação do partido. São todos estes motivos que levam à criação do Partido Comunista da China em 1921. Bom, como disse, na altura, a China vivia numa situação muito difícil. E há tantas correntes de pensamento, há tantas tentativas de salvar a nação, mas não houve resultado. O Partido Comunista, penso que é pelo seu pensamento progressista e pela sua chamada aos trabalhadores, primeiro, depois a população geral, incluindo áreas rurais, os camponeses, conseguir atrair os apoios necessários para tomar ações contra, na altura, portanto, a liderança nacionalista. E depois fundou as Forças Armadas e começou, portanto, a lutar com Força Armada. Por claro, também houve falhada muito graves. Só com a reunião de Zunyi em 1935. Consolidou a liderança de Mao Zedong, que mudou o rumo para a zona rural e que conseguiu a vitória até tomar o poder em 1949. Francisco José Leandro, em 1924, o Partido Nacionalista e o Partido Comunista fazem aquilo que chama a primeira aliança para combater os senhores da guerra e para, de certa forma, unir o país. Mas em 1927, Chiang Kai-shek rompe com os comunistas, estabelece o governo da Unidade Central com capital em Nanquim, mas a construção do país estava ainda longe de ser uma realidade. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, cumprimentar os meus colegas de painel. É sempre um prazer falar de um tema tão importante e tão atual quanto este. E, de facto, aquilo que me parece essencial dizer é exatamente isso. Quer dizer, entre 1911 e 1949 há um processo de busca de um determinado sistema que figuraria após 1949. Mas o que eu acho interessante ressaltar a propósito da sua pergunta é o seguinte: nós temos dois partidos que nascem na mesma cidade, nascem em Xangai, mas nascem por razões diferentes, tal como acabou de dizer. E temos um partido que é o Kuomintang, que é um partido nacionalista de base elitista, e temos o Partido Comunista da China, que nasce precisamente por isso, um partido que vai das cidades para o campo e consegue mobilizar portanto, todo, digamos, o proletariado numa primeira fase e depois numa segunda fase a vasta maioria dos cidadãos chineses, e que neste contexto se procuram aproximar até um determinado ponto. Mas essa aproximação é sempre feita
porque há uma vontade maior ou porque há um inimigo maior. Mas nunca é uma aproximação verdadeiramente genuína, porque se trata de dois partidos ideologicamente diferentes. Mesmo quando nós falamos da Frente Unida, mesmo quando as circunstâncias do inimigo que ocupa a China e, portanto, os obriga a operar, direi, concertadamente, nunca assistimos, do ponto de vista político, a uma verdadeira unidade e a uma verdadeira projeto de transformação política da China. É sempre uma aliança circunstancial e que continua circunstancial. E aqui gostava de salientar o acordo de 10 de outubro em Chongqing, quando pela primeira vez os dois partidos se entendem e, digamos, o Partido Comunista passa a ser reconhecido, o Partido Comunista da China passa a ser reconhecido como a outra parte. Coisa que nunca tinha acontecido até agora. A linguagem... É esse o primeiro momento, digamos, esse o primeiro momento, exatamente. A linguagem que Chiang Kai-shek utiliza até essa altura é uma linguagem de banditismo, uma linguagem até muito depreciativa. E portanto, no acordo de 10 de outubro de 1945, acontecem duas coisas do meu ponto de vista. Acontece o reconhecimento da paridade política do Partido Comunista da China e criam-se as bases para a formação da Conferência Consultiva, obrigado, popular do povo chinês, que na altura não se chamava assim, mas que as bases são criadas nessa altura, e que são dois factos que são decisivos no que se vai passar a partir de 1949. Eu gostava de dizer só mais uma coisa, para não monopolizar o tempo, que é o processo, o Kuomintang é de certa forma importante para a consagração do Partido Comunista da China. A consagração do Partido Comunista da China como uma força política de liderança faz-se através de vários momentos, mas dois factos parecem absolutamente decisivos. O primeiro, digamos, o facto do Kuomintang ser um partido nacionalista e elitista e, fundamentalmente, a relação que o Kuomintang tem com o ocupante japonês. Isso dá uma legitimidade que transforma o próprio Partido Comunista da China. Sr. Carlos Matias, a guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas, que leva, aliás, em 1934 e 1935, mais ou menos, penso que é um ano, entre outubro de 34, novembro de 34 e outubro de 1935, a chamada Longa Marcha, mas a Longa Marcha é decisiva para a liderança, para começar a evidenciar a liderança de Mao e, por outro lado, é o momento em que também, de certa forma, o Partido Comunista da China, que tinha sido criado em Xangai, como já disse o Ziliang e o Francisco Eliandro, que tinha começado em Xangai, portanto, digamos, mais com apoio urbano, é nessa fase que Mao consegue e começa a cativar os camponeses para o partido e para a luta. Exatamente, e para a Revolução, nem mais, e aqui salientando aqui aspectos que foram já referidos pelo doutor Wu Ziliang e pelo professor Francisco Leandro. Por um lado, há aqui uma ideia de um projeto de modernização, e modernização num sentido que vem já de trás. Aliás, se nós olharmos para o que antecede a formação do próprio Partido Comunista da China, temos desde logo não só uma década antes a Revolução de Xinhai, mas também o 4 de Maio, que é um movimento muito importante, onde participam jovens intelectuais, que depois alguns deles vêm a estar na origem da criação do próprio Partido Comunista da China em Xangai há 100 anos. Mas há aqui uma dimensão patriótica que acho que é importante realçar e que depois também vem moldar a própria relação do Partido Comunista da China com uma relação muito importante, naturalmente, logo desde o início com os bolcheviques. Naturalmente, a Revolução Russa tinha tido lugar 5 anos antes, mas também para aquilo que é uma via própria do Partido Comunista da China para a construção do socialismo. Isso é algo que está lá desde uma fase... Tu falas na relação com a União Soviética, Stalin? Sim.
Dizer também que, numa primeira fase, o apoio é maior aos nacionalistas. Sim, sim. E é Mao que, de certa forma, tem aqui uma visão diferente, porque Mao considerava que a revolução e, de certa forma, a unidade do país não se podia fazer na cidade, mas devia-se fazer no campo. Exatamente. E o que salienta, bem visto, uma questão importante que tem a ver com, não só, por um lado, algumas divisões sobre o tipo de relação que deveria existir com o Kuomintang. Aliás, na própria fundação nesse primeiro congresso está presente um importante revolucionário holandês, Henk Sneevliet, do Kuomintern, da Internacional Comunista, e ele defende esta ideia da importância de relações, ou até de uma espécie de entrada de membros do Partido Comunista da China no Kuomintang. Mas, na verdade, isto gerou desde logo, com o próprio primeiro secretário-geral, Chang Du-xiu, algumas divisões, não é? E isso depois, mais tarde, já sob a liderança de Mao, isso vem acentuar-se quando, por exemplo, se vem a provar pela experiência no processo da Longa Marcha, e não só do ponto de vista revolucionário e também militar, que aquilo que eram os conselhos dos chamados 28 bolcheviques, quadros formados... Também entre 1921 e, de certa forma, 34-35, quando Mao, digamos, consolida a sua liderança, a sua própria presença no partido tem avanços e recusos. Exatamente, precisamente porque existe esse grupo que procura impedir essa ascensão de Mao. Aliás, há na altura até um outro conselheiro do Komintern, um comunista alemão, Otto Braun, que do ponto de vista do aconselhamento, depois aquilo que a prática vem demonstrar é que aquilo que Mao estava a defender de uma relação muito forte com o campesinato, de uma estratégia não tão centrada naquela perspectiva mais original, até um bocado mais leninista original no sentido de uma perspectiva mais centrada nas cinturas industriais, no operariado, mas Mao identifica o campesinato como e a relação com os camponeses como algo muito importante. Já falámos aqui, portanto, naquilo que podia, ou que foi chamada a primeira Frente Unida, ainda na década dos anos 20, depois com o Japão há outra vez um acordo entre os nacionalistas e os comunistas. A trégua não é praticamente, o Zhejiang nunca é muito prolongada, nunca é muito efetiva, os conflitos continuam a seguir até à vitória dos comunistas e a proclamação da República Popular da China. Que China é que tínhamos em 1949? Bom, na altura, de facto, quer dizer, os nacionalistas ainda tinham uma influência muito grande. É por aí, portanto, como dissemos, é que o Partido Comunista era composto mais por camponeses. E para conquistar a elite, chamada elite, e para conquistar as cidades, havia necessidade de fazer frente unida, tal como nos tempos contra os japoneses. E por isso houve a chamada Conferência Consultiva Política para reunir todos os esforços, todas as forças para a fundação da República Popular da China. Só 5 anos depois é que houve a primeira Constituição. Isso quer dizer, para... 1954. 54. Para, portanto, escrever uma Constituição demorou 5 anos. Isso quer dizer, na altura, também havia, quer dizer, correntes de pensamento diferentes, havia forças divididas, isso, portanto, sem dúvida. Gilberto, posso acrescentar aqui uma... Eu acho que esse ponto é muito importante. Eu não creio que tenha, de facto, existido uma trégua entre o Partido Comunista da China e o Kuomintang. Houve um posicionamento temporário, mas, na realidade, ideologicamente sempre permaneceram separados e sempre houve um antagonismo
eu vou utilizar a palavra brutal, porque foi mesmo o que aconteceu relativamente ao Partido Comunista da parte do Kuomintang. E um outro aspecto que me parece muito importante, acho que essa pergunta faz todo sentido, que a China tínhamos em 1949. Nós, em 1949, do meu ponto de vista, tínhamos um projeto, mas não tínhamos mais nada. Tínhamos um projeto, que era um projeto que tinha sido construído nos 38 anos anteriores, mas que ninguém sabia muito bem como é que transformação é que este projeto, qual era o passo seguinte para pôr esse projeto em marcha. E como foi dito e muito bem, não é por acaso que se demora 5 anos a fazer uma Constituição, que é uma Constituição muito ideológica. A Constituição de 54 é profundamente ideológica e profundamente influenciada pelo aquilo que resulta da Terceira Internacional e, portanto, todo o envolvimento soviético. Portanto, eu diria que 1949 é o que há em 1949, penso que estaremos todos de acordo, é uma unidade política, mas não há ainda uma visão de como transformar essa unidade política num projeto de um Estado, que começa a partir de 1949. José Carlos, mas era preciso, desde a primeira hora, um partido forte, uma liderança forte, que fosse capaz de implementar um projeto político de longo prazo e que fosse uma organização de massas. Exatamente. Aliás, essa perspectiva de organização de massas e a relação com as bases camponesas, também operárias, e depois vamos olhar para a questão de forma mais abrangente, é refletida precisamente daquilo que Mao defendeu, naquilo que ele experienciou, sobretudo nos anos 30 e durante a longa marcha, e depois aquilo que ele próprio foi escrevendo e produzindo do ponto de vista teórico e doutrinário, e aquilo que foi o tipo de relacionamento dos membros do exército, chamado Exército Vermelho Chinês, e as populações que eram, portanto, quando entravam numa zona que eram, na perspectiva, digamos assim, libertadas, o relacionamento que era criado e a disciplina e a conduta moral que era imposta aos revolucionários na sua relação com o povo contrastava com, por um lado, desde logo, com o tipo de opressão e de exploração que existia nas zonas controladas pelos senhores da guerra, mas também pelas zonas que depois tinham sido ocupadas ou geridas ou governadas pelo Kuomintang. E, portanto, esse contraste cria uma relação e uma legitimidade que depois é muito importante naquilo que é aquele ciclo que leva ao triunfo e à proclamação no dia 1 de outubro de 49. Estava-se aqui a falar da Conferência Consultiva... 23 de setembro. Desculpa interromper. Estás a falar da Conferência Consultiva. Sim, que decorre dias antes, bem visto. E essa, a ideia a questão da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês é muito importante porque ela consubstancia aquilo que era uma ideia de uma frente unida que, aliás, se nós olharmos para a bandeira da República Popular da China, ela reflete precisamente isso. Exato. A Estrela Grande, que é o partido que lidera, mas em coligação com as outras 4 estrelas, o campesinato, a classe operária, a pequena burguesia e a burguesia nacional patriótica. E ainda hoje isso se mantém quando olhamos para a composição da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, olhando para esse processo fundacional de 49, a representação interclassista e também daqueles movimentos políticos e partidos políticos que aderem portanto, ao projeto da República Popular da China, os chamados Partidos Democráticos Patrióticos, que ainda hoje mantém essa. Portanto, ou seja, é interessante aqui ser realçado o papel que teve essa estratégia, essa lógica que presidiu ao lançamento da República Popular da China e à ideia de uma aliança que depois Mao, nas teses da nova democracia, do fundo, já indica essa mesma estratégia. Se me permite, que é uma tese interessante, porque é uma tese que hoje permite compreender, que acabou por formar o próprio sistema político, uma coisa que é muito dificilmente entendida no Ocidente, é como é que funcionam as duas assembleias, digamos assim, como é que funciona o sistema das duas assembleias, cuja origem está precisamente aí, permite uma maior representatividade e que dá hoje a todo o sistema político uma capacidade de representação que é única, não só pelo número de lugares na própria Assembleia Nacional, mas por toda essa dinâmica que tu acabaste de falar, de integração das várias opções políticas no contexto do próprio Partido Comunista da China.
Vamos pensar. Deste processo também podemos conhecer melhor o que é o Partido Comunista. O partido ganhou a vitória, quer dizer, na guerra civil, tomou o poder. Mas como é que, quer dizer, o projeto político, na realidade, como é que governar esse país? Já houve grandes debates com outras forças políticas, com outras classes sociais e com outros setores. É por no gerir do consenso é que forma-se, quer dizer, ele chama a linha de direção do partido. É por isso o Partido Comunista é o partido que não representa nenhum grupo, nenhum interesse, representa todos os interesses do povo. E aí, quer dizer, é uma forma-se a tradição e a forma de liderança do partido. Mesmo depois da fundação da República e a formação do primeiro governo, aquele é um governo de coligação. Há vários lugares importantes ocupados por líderes dos outros partidos. E não só o Partido Comunista ou só os militantes do Partido Comunista tomam todos os lugares. E essa tradição mantém-se até agora. Por exemplo, na Assembleia Popular, a Assembleia Nacional Popular, há representantes dos outros 10 partidos como vice-presidente. E na Conferência Consultiva Política também. Quer dizer, todas as forças políticas estão representadas nos órgãos de poder. Francisco José Leandro, na nova história do Partido Comunista da China, é uma publicação já deste ano, com mais de 500 páginas. Eu não conheço pelo menos a versão ainda em português, não sei se haverá. O partido reconhece que houve crises, problemas e equívocos na história do partido, mas o partido sempre se ergueu e conduziu a China pelo caminho da prosperidade e do reconhecimento internacional. Revê-se nesta análise. É uma análise interessante. Deixa-me só aqui pegar num ponto que me parece importante, que é a questão da unidade do partido, e penso que é absolutamente central para a nossa discussão aqui. E provavelmente um dos pontos que mais me impressionou no contexto da unidade, da construção da unidade do partido, tal como foi agora referido, as diversas perspectivas políticas, mas talvez o aspecto que mais me impressionou, depois de declarado portanto, a nova China, portanto a República Popular da China, havia uma âncora ideológica a partir da Terceira Internacional e, portanto, com a ligação, uma forte cooperação que se estendeu até aos anos 50, 50 e tal, com a União Soviética, mas o partido é capaz, de um determinado momento, se distanciar desse cordão umbilical, o que representa bem a noção que o partido tem do que é a construção da soberania. Ou seja, trabalhou do ponto de vista ideológico com a União Soviética até ao momento em que achou que essa relação estava a ser contrária aos próprios objetivos do partido. Isto é uma coisa que é importante realçar. Relativamente entretanto, perdi-me na sua... Portanto, o reconhecimento que houve crises, problemas e equívocos, sim. Mas está escrito neste livro que foi lançado, penso que há poucos meses, tem mais de 500 páginas, portanto, é apresentado como a nova história do Partido Comunista da China. Há esse reconhecimento, mas o partido teve sempre a capacidade de se erguer e conduzir a China pelo caminho da prosperidade e do reconhecimento internacional. Outra ideia que me parece interessante que é, pode-se ler nessa nova história do Partido Comunista da China, que o partido sempre adotou o marxismo-leninismo e as ideias maoístas às exigências de cada época. Eu concordo com um aspecto que me parece decisivo em todo o processo de construção da China e portanto, nós aqui identificamos um bocadinho a história do partido com a história da própria República Popular da China. Eu creio que todo o desenvolvimento a partir de 1949 e todo
digamos, o diagrama de abertura ao exterior é um processo muito importante que legitima o próprio partido. Penso que hoje ninguém tem dúvidas em reconhecer enfim, que há uma transformação profunda em todos os setores da atividade, da academia, da economia, da defesa, enfim, da saúde. E isso é de facto muito importante reconhecer. Todavia, quando nós falamos em marxismo, quando falamos em marxismo-leninismo e quando falamos marxismo-leninismo e maoísmo, é preciso não esquecer que a pedra central deste processo é um processo de redistribuição igualitária da riqueza. E esse processo, o encontrar desse processo, teve problemas. E, portanto, tudo o que se passa a partir de 1950, e, portanto, com o grande salto em frente e com a Revolução Cultural, tem a ver com o encontrar a fórmula que permite equilibrar marxismo, leninismo e maoísmo. Não é uma fórmula fácil. E o denominador comum deste equilíbrio é precisamente o desenvolvimento e o desenvolvimento económico, embora eu, do ponto de vista do desenvolvimento económico, creio que a China não terminou esse processo. Esse processo ainda, mas podemos falar nisso mais tarde. Esse é um processo que ainda decorre. José Carlos, relativamente a estas questões, o grande salto em frente, a Revolução Cultural, neste livro que eu estou a citar, não tem capítulos separados, mas a versão oficial reconhece que existiram estas questões. E relativamente aos acontecimentos em Andaman, a visão do partido mantém a posição habitual, que foi um levantamento contra-revolucionário, que houve o objetivo de roubar o regime e por isso o governo teve que ser parado pelo governo. Não tem capítulos à parte na história do partido deste livro, mas são questões que não deixam de ser abordadas. Certo. Antes de abordar isso, só de forma telegráfica, a questão de uma ideia de uma via própria que tem que ter em conta as circunstâncias históricas do processo histórico, sociológicas, culturais, portanto, ou seja, sempre houve aqui uma ideia ou uma procura. Esta ideia das características chinesas, que depois do socialismo com características chinesas, que depois é formulada por Deng Xiaoping, enfim, depois tem aspectos relacionados com uma ideia de uma economia parcialmente mista, mas também tem a ver precisamente com aquilo que é o processo histórico. E aqui, se nós olharmos de uma perspectiva até que tem um certo elemento marxista, que tem a ver com as várias etapas, com o materialismo histórico, com o materialismo dialético, tem a ver com o seguinte: a importância de construir portanto, de alocar recursos de forma eficiente no processo de modernização e de, para esse fim, ser necessário utilizar elementos e aspectos do capitalismo para esse fim. Isso íamos lá mais daqui a pouco, mas acho que isto... Foi precisamente, desculpa interromper, um dos grandes problemas, quer do grande salto em frente, quer da Revolução Cultural. Exatamente, ou seja, no fundo aqui os críticos dizem, e ainda agora a questão da avaliação, a própria resolução adotada em 1981, numa reunião do Comitê Central do Partido, 27 de junho, resolução sobre determinadas questões na história do partido desde a fundação da República Popular da China, é que no fundo faz uma análise crítica daquilo que aconteceu no período do grande salto em frente e também da Revolução Cultural, todavia procura, digamos assim, salvaguardar uma boa parte do legado de Mao Zedong, quer na questão do pensamento de Mao Zedong, porque repara que o pensamento de Mao Zedong é introduzido na Constituição do partido em 1945, no 7º Congresso, em Yan'an, e que se tem mantido. Ou seja, no fundo, esta análise que é feita indica que, digamos que houve desvios ao próprio pensamento na prática, presidida e liderada pelo próprio Mao, seguramente, não é? Mas apontando outras figuras em torno de Mao que contribuíram precisamente para que as coisas não tenham corrido bem nessa fase. Portanto, eu acho que o grande obreiro deste equilíbrio acaba por ser Deng Xiaoping, que é alguém que aparece, que percebe que há um percurso histórico, que percebe que há novas condições do ponto de vista internacional, que não abandona a linha do partido, portanto não abandona a ideia marxista,
mas que, de certa forma, rejeita uma espécie de puritanismo que tinha sido vinculado até então e começa a trabalhar no contexto da nova realidade, ou seja, articulando aquilo que são os valores fundamentais do partido e, simultaneamente, os seus objetivos de desenvolvimento e de integração internacional. Eu iria só antes passar sobre a questão, se me permite, sobre a questão de 4 de junho e da avaliação que é feita. Essa avaliação mantém-se, aquela oficial do partido, que é aquela que consta do discurso de Deng Xiaoping de 9 de junho e, portanto, mantém-se no essencial essa mesma abordagem ao longo destes anos. 9 de junho de 89. Bom, sem dúvida, o Partido Comunista está com uma carga forte, uma carga ideológica forte. Mas o Partido Comunista é um dos poucos partidos com tanta capacidade, além da mobilização e organização, também de autocorreção e autorrecuperação. Para mim, tanto a reforma agrária, o grande salto à frente e a revolução cultural são projetos políticos de transformar a China numa China moderna, socialista moderna. Essas tentativas certamente não conseguiram um sucesso. Mas em 1978, num congresso do partido, negou. Quer dizer, fez uma crítica e escolheu o outro caminho, que é a abertura da reforma. Isto quer dizer, o partido é um partido muito prático. Toma decisões, faz políticas de acordo com a necessidade, de acordo com a conjuntura e, sobretudo, para não esquecer, a missão do partido é lutar pela felicidade do povo e pelo rejuvenescimento da nação. Isto quer dizer, há certas políticas tomadas numa certa altura, podia ser correta, podia ser errados. Se fossem errados, corrigem-se. É por isso sempre consegue o apoio necessário para estar no poder. Além de uma organização diferente, como disse, sempre há uma ligação do governo. Mas o mais importante é que consegue autocriticar, autocorrigir e recuperar facilmente de um erro, se fosse. Francisco Delegante, sem esta força, sem esta organização, ou sem o partido como ele o conhecemos hoje, não teríamos a nova China, a China que hoje conhecemos e que vamos conhecer no futuro e que nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, se apresenta já como uma grande potência. Enfim, a República Popular da China é o partido e o partido é a China, quer dizer, não vejo um sem o outro. A história confunde-se, a organização confunde-se, mas o que me parece interessante é que, e julgo que a oportunidade da sua pergunta vai no sentido da China como um novo ator internacional do plano global. Isso é muito interessante porque, numa primeira fase, ainda a seguir a 1949, nos anos 50 e nos anos 60, nós observamos a China a procurar estabilizar todas as suas fronteiras. Há uma série de acordos de fronteiras entre 1950 e 1960. Depois, a seguir, o que acontece? Há reconhecimento diplomático. Nos anos 70, a China começa a reconhecer, portanto, a estabelecer pontes diplomáticas com a Austrália, com o Canadá, com a Nova Zelândia. Pois há a entrada nas Nações Unidas em 1971. Já lá ia, exatamente, é um aspecto muito importante. Como não, a visita de Nixon em 72. Exatamente, e em 1961 a visita de Kissinger, já agora. Portanto, este processo é um processo que traz à China um novo ativismo internacional, nomeadamente no movimento de autodeterminação a partir de 1960.
Lembro que a Conferência de Bandung foi em 1955, portanto, a China, de repente, tem este processo de transformação interna e começa também o seu ativismo, digamos, na cena internacional. Uma nota só aqui... Há outro nome que não Zhou Enlai, que merece certo. aqui uma referência, precisamente Zhou Enlai, Deixo isso para ti. Não, você estavas a falar da Conferência só para de Bandung, terminar. os princípios da coexistência pacífica. Exatamente. Nomeadamente com a sua relação com a Índia e, portanto, na questão do Tibete e depois, mais tarde, com a questão com a situação do acerto das fronteiras. Mas ia dizer que este processo, digamos, não termina, mas consolida-se em 1979 com as relações diplomáticas entre Pequim e Lisboa e, portanto, no processo que depois vem a dar em 87 e, portanto, da transação de 99. Este é um processo muito interessante. Mas para chegar a um ponto que me parece interessante e penso que é este o ponto essencial que eu gostava de deixar claro. Neste processo, portanto, neste processo de transformação interna e de ativismo internacional da China, eu diria, se pudesse resumir, que a China se coloca como uma espécie de realismo defensivo pragmático. Isto pode ser uma parangona, mas, do meu ponto de vista, o que nós assistimos é, à medida em que há uma transformação interna no sentido da consolidação do próprio sistema, no sentido da afirmação do domínio interno, a China procura também uma transformação do próprio sistema internacional. Exemplos, a partir de 2001, com a acessão à Organização do Comércio Internacional, a partir de 2006, com o estabelecimento das chamadas zonas económicas especiais, que hoje a primeira foi no Paquistão. Mais recentemente, em 2016, com a moeda chinesa a fazer parte do pacote tanto das trocas, pacote de referência das trocas. Deixe-me regressar um pouco atrás, porque essa é uma fase mais de... Okay. Então deixe-me só concluir, dizer assim, portanto, a partir de 71, neste novo contexto do jogo internacional e com o facto de a China se sentar no Conselho de Segurança, há também aqui uma construção do próprio sistema internacional. E depois sobre isso podemos falar. Zé, 10 segundos, ou muito rapidamente, relativamente ao Primeiro-Ministro... Zhou Enlai. Zhou Enlai é absolutamente central, não é? É a figura que perdura ao longo de todo este processo até falecer. Em 1976, se a memória não me está a traiçoar, e que tem um papel muito importante e que ascende logo, e que ascende nesse congresso de 35 à liderança. À liderança, ou melhor, ao corpo dirigente junto de Mao Zedong. Há um aspecto interessante, aqui falando da questão da representatividade e por um lado, a questão do pragmatismo e alguma flexibilidade e adaptabilidade às novas circunstâncias históricas, às necessidades de desenvolvimento, às novas circunstâncias geopolíticas, etc. Esta é, de facto, neste aspecto, é uma das várias diferenças entre o Partido Comunista da China e aquilo que foi o Partido Comunista da União Soviética. Portanto, ou seja, essa muito maior capacidade mas a perspectiva dos críticos ocidentais, digamos assim, estamos, de qualquer forma, na presença de um partido único. Ou temos aqui uma realidade, temos que olhar para os conceitos, isso era uma questão que eu tinha mais para a frente. Sim. Temos que olhar um pouco para os conceitos e para as definições numa perspectiva oriental e numa perspectiva ocidental, que são certamente diferentes. E podemos incluir aqui a questão dos direitos, das liberdades, dos direitos humanos. Claro, sim. Portanto, a questão do modelo, não é? O modelo está definido, a natureza do sistema está definida no primeiro artigo da Constituição da República Popular da China. E, aliás, onde tivemos agora na última revisão constitucional, de março de 2018, a inserção, precisamente, no segundo ponto do primeiro artigo, o papel do partido era enquadrado, desde logo, no preâmbulo e amplamente reconhecido na perspectiva de vanguarda e de liderança, todavia
a inserção no primeiro artigo da Constituição da República Popular da China, do Partido Comunista da China, como o fator definidor, digamos assim. Eu estou a falar um pouco, posso não estar a ser totalmente rigoroso, mas é um pouco este conceito da construção do socialismo com características chinesas, no fundo reafirma essa ideia da centralidade e depois também reflete, e agora se calhar mais à frente ainda vamos falar sobre a era de Xi Jinping e aquilo que é a perspectiva dessa centralidade ser ainda mais realçada, a ideia de ser o norte, sul, leste, oeste e centro do ponto de vista social, económico e daquilo que é a modernização. Mas deixa-me só, eu tinha só um aspecto, podemos não ter tempo de referir, e tinha aqui nas notas, tem a ver com a teoria a tese das 3 representações de Jiang Zemin e da ideia de alargar a representação. Muito rapidamente para a criação da abertura e reforma, Deng, também a questão do princípio de um país, 2 sistemas, há muitos observadores que atribuem a Deng esta questão, e eu ia perguntar ao Luís Liang, hoje, passados estes anos todos, percebemos a abertura e reforma. É um processo ainda em andamento, mas quando ele foi criado, estavam muitos, naquele momento, quando alguém como Deng vem dizer que os agricultores podem vender o excesso de produção, que os empresários podem abrir negócios, quando se fala na criação de zonas especiais, estamos em 1978, 79, é de facto uma visão estratégica muito diferente daquilo que se conhecia. Pois. Bom, quero, portanto, falar um pouco sobre o chamado Partido Único. Eu penso que, como disse já há pouco, é que o Partido Comunista não é o partido único na China. Na China há quase uma dúzia de partidos que estão no governo, na Assembleia Nacional Popular e na Conferência Conselhia Política. Mas o Partido Comunista é o partido de liderança, ou podemos dizer, é um partido predominante. Predominante, não é único. Isso é um. Em relação ao partido, como disse, quer dizer, o partido tem uma grande capacidade de adaptação. Depois de reentrada nas Nações Unidas e da visita do presidente dos Estados Unidos, Nixon, é que a China, ou o partido, viu a necessidade de abrir ao exterior, senão continuasse a viver na pobreza. Mas, na altura, as doutrinas, as tradições não permitiam abrir toda a fronteira. É por isso que foram criadas as chamadas zonas econômicas. E na altura, se calhar, já com a ideia de recuperar um dia a soberania de Hong Kong e Macau. E por isso, essas zonas são localizadas em Cantão, ou junto de Hong Kong, ou junto de Macau, e outra junto de Taiwan. Portanto, o partido sempre consegue definir estratégia a longo prazo. E depois, na prática ou na concretização, adapta-se às circunstâncias. É por isso, os chamados características socialistas, para mim, é mais um pragmatismo. É isto. Mesmo depois, em 1982, quer dizer, foi revista a Constituição. Acrescentou um artigo, a criação de, quer dizer, região especial, administração especial. Já abriu um caminho, abrindo assim um caminho para Hong Kong e Macau, quer dizer, reintegrar no sistema do país. Lembre-se que naqueles tempos só começaram há pouco tempo as negociações com os ingleses. Quer dizer,
Primeiro é tomar poder. Depois poder, houve tantas tentativas, que já, como disse, a reforma agrária, depois grande salto, depois revolução cultural, depois abertura. Zonas especiais e zonas administrativas especiais, regiões especiais. Esse é um processo, podemos ver. O partido sempre, quer dizer, andava à procura de uma solução para os problemas que surgem na altura. E agora é a consolidação do sistema em si. Do sistema em si. Quer dizer, como agora a conjuntura internacional, há muitas críticas ao desenvolvimento da China. É por mais, quer dizer, eu digo, mal entendimento, porque eles não conhecem, quer dizer, sobretudo os analistas ocidentais, não conhecem bem a história da China, a cultura chinesa, e não conhecem bem a realidade da China. Sabe, também me espanta que na China agora, os que nasceram depois de 2000 é que são maiores apoiantes do partido e são mais quer dizer, patrióticos dos seus países, dos seus países. Isso mesmo, por causa espanta. Porque em Hong Kong eles começaram aqueles chamado Revolução de Cor. E queria, através de Hong Kong, influenciar a China. Mas o resultado foi o contrário. Foi o contrário. E os jovens, quer dizer, são mais patrióticos, apoiam mais o partido. É por isso o partido está muito mais, quer dizer, mais confiante do que nunca. E o povo também, mesmo em frente das... Para irmos depois falar da atual liderança, rapidamente, uma questão para cada um. O Zé há pouco tinha falado nas 3 representações de Jiang Zemin, já lhe dou a palavra. Damos um salto e vamos àquilo que foi o papel também importante do Presidente Hu Jintao. Desde logo os Jogos Olímpicos, mais algumas questões e também, digamos, a forma como ele entendia estas questões. Que balanço é que faz destes 10 anos de liderança? Antes de ir lá, só um ponto. Eu acho que é muito feliz quando usa a expressão procura de uma solução. Acho que uma das coisas que caracterizam estes 100 anos de liderança do Partido Comunista da China é exatamente uma incessante procura de soluções. Ainda para terminar Deng Xiaoping, não é para terminar Deng Xiaoping, para terminar a discussão sobre Deng Xiaoping, o que Deng Xiaoping faz é precisamente isso. Quando Deng Xiaoping veio às Nações Unidas em 1974 e faz o célebre discurso dos 3 mundos, a mensagem que ele está a passar é: eu quero uma China forte, eu percebo que há diferenças, mas uma China forte implica sermos economicamente fortes. E todo o processo que se constrói a partir de Deng Xiaoping, com as diversas lideranças coletivas, reside nesta mesma ideia. E na ideia de compatibilização, como disse, da tradição, compatibilização da cultura, com compatibilização do mundo que estava, na altura, em mudanças. E é muito interessante recordar aqui as palavras do embaixador de Portugal na República Popular da China, quando ele há poucos dias disse: não se trata aqui de impormos modelos a ninguém, trata aqui de tentar perceber a realidade dos factos. Portanto, julgo que isto é de facto importante para se perceber de que é que estamos a falar. O Jintao, do meu ponto de vista, portanto, as 3 representações são importantes, mas o Jintao vem com um novo discurso, na realidade não é realmente novo, é a questão da sociedade de harmonia, portanto a harmonia da sociedade não é uma coisa completamente nova, mas a ideia é a mesma. Prosperidade, a ideia de procurar reduzir
o fosso entre as diversas classes, mas procurar também uma sustentabilidade para todos os chineses que vivem na China e que vivem fora da China. Do meu ponto de vista, o Jintao é uma espécie de... a sua liderança é uma espécie de ponte que prepara a fase seguinte, que é já uma China economicamente consolidada, não do meu ponto de vista ainda num estado final de desenvolvimento económico. Eu lembro-me que a China cresceu muito e, portanto, em poucos anos será provavelmente a primeira economia em termos de GDP, de Produto Interno Bruto, peço desculpa, mas há ainda muito por fazer. Se virmos, por exemplo, indicadores mais complexos, como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano ou o Índice de Desenvolvimento Social, a China ainda aparece num lugar muito modesto. Portanto, a maneira como eu olho para o Jintao é alguém que, sem sair daquilo que são os princípios fundamentais que foram definidos por Deng Xiaoping, nos 4 pontos cardinais, digamos assim, sem se desviar daquilo que foi... aquilo que foram as 3 representações e, portanto, daquilo que elas acabam por significar, continua este processo e prepara a liderança seguinte, nomeadamente com uma coisa que me parece extremamente importante, que é um esforço de combate à pobreza extrema que agora deu os seus resultados nesta... Mas rapidamente as 3 representações e já uma leitura do que está a ser o legado de Xi Jinping. Rapidamente, sim, claro. Vários analistas, quando olham para os períodos de Jiang Zemin e de Hu Jintao, consideram, e penso que faz sentido, numa perspectiva de continuidade, até porque relativamente àquilo que é o processo lançado por Deng Xiaoping e também porque vários observadores consideram que, no fundo, quer Jiang Zemin, quer Hu Jintao, ascendem também com o apoio e pela mão do próprio Deng Xiaoping. Recordemos, por exemplo, Hu Jintao. Mas essa questão da continuidade parece ser uma palavra de ordem desde sempre. Claro. Há uma evolução. Exatamente, com adaptação. Política económica e social em vários setores. Hu Jintao torna-se membro do Comitê Permanente do Politburo, que é a estrutura mais alta ao nível da liderança política, em 1992, ainda relativamente jovem, e depois faz um percurso para se preparar para assumir o cargo de secretário-geral e de presidente da República Popular da China. E temos aqui uma fase em que, além do secretário-geral e presidente, temos os 2 primeiros ministros que também ganham um determinado protagonismo, nomeadamente aqui naturalmente Zhu Rongji sobressaiu na altura também do processo da entrada na Organização Mundial de Comércio e o Wen Jiabao também juntamente com o Hu Jintao numa perspectiva bastante coletiva da liderança. Para o presidente Xi Jinping, há uma leitura que se faz. Concordas quando se diz, ou quando alguns observadores dizem, o homem mais forte da China depois de Mao? Bom, esse é um entendimento, penso que existe. Dizer que há um consenso. O presidente Xi Jinping está há 8 anos no poder, se não me engano, se eu não faço as malas contas. Portanto, ascendeu à liderança do partido no outono de 2012 e é presidente da República Popular da China em março de 2013. 8 anos e... Bom, sim, na verdade, neste ano já passam 9 anos na liderança do partido. Essa leitura é uma leitura que, naturalmente, nós temos de aguardar e ainda temos de olhar. No futuro é que podemos ter um entendimento mais completo sobre todos estes fenómenos. Em todo o caso, falando ao dia de hoje, há uma percepção, de facto, seguramente desde Deng Xiaoping, e o impacto que poderá ter em termos de figura, como figura histórica, poderá suplantar, enfim, embora seja um pouco difícil de fazer esse tipo de avaliações, mas a ideia que se tem daquilo que é o poder e a influência, até refletida, por exemplo, no facto do pensamento de Xi Jinping estar já inscrito na Constituição do partido e também da República Popular da China, o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para a nova era. E se nós olharmos, pensamento, nesse conceito, e o Dr. Wu Zhigang pode ajudar se eu estou errado, é o pensamento de Mao Zedong, a palavra pensamento, o conceito em chinês, e o pensamento de Xi Jinping. Estou certo? A linha de orientação do partido
é consequente, é consecutiva. Certo. Quer dizer, para Mao Zedong é ganhar a revolução e construir um Estado soberano unitário. Depois, andou anos à procura de um modelo socialista adaptado à realidade da China. E para Deng Xiaoping, que encontrou uma solução, é reformar e abrir o país. Para Jiang Zemin, desenvolver a economia, sobretudo depois com adesão à Organização Mundial. E depois, para o Hu Jintao, é a justiça social, simplesmente. E agora, para o presidente Xi Jinping, é a eliminação da pobreza absoluta. Isso é importante. Lutar pela felicidade do povo sem eliminar a pobreza absoluta depois de 100 anos da fundação do partido é difícil justificar. Bom, como segunda potência mundial econômica, a China mantém uma palavra no palco internacional que os ocidentais não deixam agora. Claro, a China vai continuar a lutar. É por isso, nos cursos do presidente Xi Jinping, a grande luta sempre está no primeiro lugar. Lutar por quê? Pelo rejuvenescimento da China. O que é rejuvenescimento da China? A China merece um lugar devido nos assuntos internacionais, nas organizações internacionais, no palco internacional. Isso é que os ocidentais têm que reconhecer. Diz José Leandro, o partido tem um objetivo que o país seja uma potência global, mas a China, como aliás o próprio presidente Xi Jinping disse, não terá pretensões hegemónicas. Essa é uma certeza? Eu concordo com aquilo que o Dr. Veziliang já acabou de referir. Julgo que uma das questões fundamentais que se colocam nesta fase é a construção do próprio sistema internacional com a participação, não sei se será da segunda ou talvez da primeira economia do mundo. Veremos como é que vai acontecer. Já não faltarão muitos anos. Já não faltarão muitos anos. Mas dizer uma coisa que me parece interessante. Eu quando olho para a liderança do presidente Xi Jinping, sim, de facto, a questão da pobreza é central, mas eu acho que há aqui duas coisas que serão ainda mais decisivas. A questão da pobreza é central do ponto de vista da legitimidade do partido, do ponto de vista doméstico, e é certamente, eu, por onde tenho andado pela China, não é preciso fazer muito esforço para perceber o quanto as pessoas reconhecem esse facto, mas gostava de salientar dois outros pontos. O primeiro é a transformação da economia para uma economia de carbono zero que o presidente Xi Jinping se propõe fazer. Isto é importante para a China, mas é importante no contexto do comércio mundial. Isto é um legado que pode, de facto, tornar o presidente Xi Jinping como uma referência do próprio sistema internacional do comércio nos anos que vêm. O segundo é toda a arquitetura, como referiu o Dr. Veziliang agora mesmo, toda a arquitetura do sistema internacional. Eu não estou a falar apenas do sistema das Nações Unidas, eu estou a falar do sistema financeiro, eu estou a falar do sistema de resolução de conflitos, reflete uma determinada visão ocidental. E essa visão ocidental é exclusiva. Tem excluído a visão chinesa. É importante que qualquer que venha a ser o sistema do futuro, o sistema financeiro, o sistema de resolução de conflitos, o sistema de decisão, tenha a participação daquilo que é a China no seu contexto global. Vamos ter uma Segunda Guerra Fria ou pensa que isto não será possível? Rápido. Eu julgo não, tanto como dissemos agora na China, que sem partido comunista não há China moderna. E sem a China haveria um mundo próspero. Creio que não, por duas razões. Primeiro, o facto de haver conflito não é necessariamente mau. O que é mau é quando o conflito foge do controle. Creio que isso não aconteceu, nem vai acontecer, esperamos todos que não aconteça. Em segundo lugar, não é do interesse da China que isso aconteça, não é do interesse dos Estados Unidos que isso aconteça. É preciso... Zé, o tempo é uma questão eu sei. complicada. E uma questão final para os três. Como é que o partido
ou a liderança tem gerido Macau e Hong Kong, e a questão de Taiwan. Será com Xi Jinping que a reunificação definitiva e total se fará? Essa é a questão. São perguntas difíceis. Rapidamente. Rapidamente, eliminação, porque eu queria só aqui salientar 2 ou 3 aspectos referidos pelo Dr. Lourdes Ligang e pelo professor Francisco Leandro. A questão da eliminação da pobreza extrema é algo efetivamente extraordinário. Estamos a falar provavelmente de 700, 800 milhões de pessoas que viram a sua vida no espaço de uma geração transformada de forma absolutamente... E nós só podemos... como não vivemos isso, mas pelo que falamos, podemos imaginar o impacto que isso tem. E isso não é só uma questão interna, é também algo que tem um impacto positivo a nível externo, porque essa eliminação da pobreza depois cria um tipo de uma economia que depois, em termos do comércio internacional, e uma sociedade que também que está associada à sociedade, ao objetivo da sociedade moderadamente próspera. E ao nível internacional, nota também rápida, a questão das organizações internacionais e a questão de uma ideia, eu vou usar aqui a expressão, que é uma ideia de uma certa democratização das organizações internacionais no sentido do peso efetivo, específico que cada país possa ter, e a ideia da promoção do multilateralismo e, sobretudo, de se olhar para um mundo mais multipolar como algo que sendo bem gerido, pode trazer benefícios e equilíbrios, aqui associando à ideia da comunidade. Macau, Hong Kong, Taiwan. Macau, Hong Kong, Taiwan. Bom, isso aí dava todo um programa. É um objetivo, claro, que não é novo, é desde o início. O projeto de unidade ou de unificação inclui, naturalmente, a reunificação com Taiwan, sendo que a tónica na reunificação pacífica continua a ser reafirmada. Naturalmente que há um aspecto que tem a ver com a fórmula e também a altura em que a história irá encontrar essa via. E quanto a isso, talvez o Dr. Lourdes Ligang, que é historiador, poderá ter uma visão sobre esse processo futuro. Bom, a unificação total do país é um sonho, não só do partido, também do povo. Certamente, neste momento, não prevê um calendário, quer dizer, definido, mas é um dia mais, um dia menos. Para este processo, quer dizer, ser estável, quer dizer, tem que ver, quer dizer, construir um projeto político, não só para a China, também para a região. Acredita que será ainda com o presidente Xi Jinping que isso vai acontecer? Quer dizer, é difícil fazer previsões, mas julgo por ser rápida. Quer dizer, isto por isso não vai demorar muito. Do meu ponto de vista, a questão da Formosa pode colocar-se de 2 maneiras. Em primeiro lugar, a questão do direito, portanto, do ponto de vista do direito. E do ponto de vista do direito internacional, há um amplo consenso relativamente à Formosa. Dos 193 Estados que têm assento na Assembleia Geral das Nações Unidas, apenas 15 não reconhecem o princípio de uma só China. Entre eles, a questão da Santa Sé, que é uma questão que também se irá resolver a seu tempo. A outra perspectiva é que me parece a perspectiva que é necessário investir mais, que é não a questão de facto, mas encontrar a forma política para que essa transição se possa dar de modo pacífico, e julgo que esse corresponde àquilo que é o interesse fundamental da China neste processo de união. José Carlos, para terminar, já ultrapassamos o nosso tempo, como é que olhas para a forma como a China, o partido, tem lidado, ou a liderança, melhor dito, tem lidado com a questão de Hong Kong e de Macau, embora, como é evidente, elas não é uma forma igual. Radicam de uma visão inovadora e que abriu caminho para a resolução dessas questões ligadas pela história há 4 décadas, com a formulação do princípio Um País, Dois Sistemas, e com a criação
do artigo na Constituição da República Popular da China que permite a criação de regiões administrativas especiais com políticas próprias e com sistemas sociais. Seja caso uma nova interpretação agora? Agora, o que nós temos nos últimos anos, e aqui dizias que estamos a falar de duas regiões que têm um enquadramento constitucional naturalmente idêntico, mas depois que têm uma história diferente, quer antes do retorno à pátria, quer depois da reintegração na República Popular da China, no caso de Macau e de Hong Kong, com características socioeconómicas e políticas também, elas próprias diferentes. Naturalmente que a esse nível, o que nós assistimos em Hong Kong acabou e acaba por ser um fator que é importante, bastante importante, naquilo que têm sido depois as políticas adotadas quer para uma região, quer para outra. Vamos agora acompanhar a evolução da implementação do princípio Um País, Dois Sistemas. Estamos na década intermédia deste processo, deste período de 50 anos, que poderá ser estendido com novas características, porque a questão da região administrativa especial, a existência, isso existe e radica na própria Constituição da República Popular da China. Naturalmente que estamos aqui numa circunstância em que há fatores geoestratégicos ou de fatores geopolíticos, eu diria, internacionais, que têm alterado e que acabam por ter algum impacto, e também uma dinâmica regional, de integração regional, e aqui há uma centralidade ao projeto da Grande Baía e àquilo que vai proporcionar para a evolução das regiões administrativas especiais. Acho que há algum desvio na interpretação daquilo que é o que foi estabelecido entre a China, Portugal, China e Inglaterra? Ou o conceito está lá? Bom, nós estamos a assistir, naturalmente, as coisas não são estáticas, não é? Existem vários fatores e várias interpretações. Nós, quando olhamos e quando se utilizam estes conceitos, não é? Por vezes, a interpretação que é dada não é exatamente a mesma. Existem vozes que olham para esta questão de formas diferentes, seja em Macau, em Hong Kong, em Portugal ou no Reino Unido. O Zhiliang, para terminar, esta questão de Macau, Hong Kong e também, o José Carlos há pouco falam na Grande Baía, que é um outro projeto. Novamente, Um País, Dois Sistemas é a forma encontrada para resolver o problema de Hong Kong e Macau. E, de facto, quer dizer, o que aconteceu em Hong Kong ao longo de mais de 20 anos demonstra que a autonomia da região administrativa especial não consegue resolver os problemas sociais, políticos e económicos. Hong Kong precisava de mais espaço, precisava abrir mais um novo horizonte para resolver os problemas próprios. Por outro lado, a China, na nova era de reforma e abertura, precisa de um novo motor, que é um motor, quer dizer, para levar o resto das outras regiões da China a participar na competição, chamada competição econômica internacional. Certamente, com a construção da Grande Baía, abre o caminho para Hong Kong e Macau se integrar mais rapidamente à China e participar na concretização da estratégia nacional. Ao mesmo tempo, também partilhar os frutos do desenvolvimento. Francisco José Leandro, para terminar, esta questão, Macau, Hong Kong, como é que... Eu julgo que o Dr. Veloziano referiu o que é essencial. Julgo que a Grande Baía corresponde a uma nova fase do mesmo projeto político, onde se procura uma integração, digamos uma integração bipartida, ou seja, a capacidade das regiões administrativas especiais se integrarem na China e simultaneamente receberem os dividendos dessa própria integração. Eu julgo que esta integração, uma espécie de integração funcionalista, é uma nova fase de uma forma política que não me parece que, na sua essência, saia alterada. José Carlos Matias,
Francisco Ziliang, obrigado por terem vindo aos canais portugueses da TDM ajudar a compreender melhor os 100 anos do Partido Comunista da China, 1921-2021. A partir deste momento, o programa estará disponível nas plataformas digitais da TDM, quer na versão áudio, quer na versão vídeo. Regressamos numa próxima oportunidade.